Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre o contrato de compra e venda, né? O famoso contrato de gaveta. Qual o valor que esse contrato tem e quais os riscos que você corre ao comprar um lote, ao comprar uma casa que tem apenas o contrato de compra e venda. Muitos me ligam, né? Muitos clientes, muitos amigos me perguntam sobre quais riscos que temos, né, ao comprar um imóvel que tem apenas esse documento e não tem a escritura, o registro e tudo mais. Então, no decorrer desse vídeo eu vou falar, além do contrato de compra e venda, também vou falar sobre o que é a matrícula, o que é uma escritura e qual que é a importância. Vou falar de um jeito bem fácil mesmo de compreender, não vou entrar em termos técnicos. Então você que está aí comprando um imóvel ou você que tem interesse em comprar algum imóvel, seja lote ou casa, apartamento, e você está passando por isso, essa dica aí vai ser simples e rápida e vai te ajudar aí a tomar a sua decisão certa. E você que já está aí assistindo há algum tempo, obrigado por assistir os nossos vídeos. Sempre aí estamos postando novidades do mercado imobiliário e não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Então vamos lá. Pessoal, vamos citar aqui como exemplo um caso. Digamos que você tem interesse em comprar um terreno e o proprietário desse terreno ele já deixou aí bem claro para você que esse terreno tem apenas um contrato de compra e venda. Só que você tem muito interesse em comprar esse terreno e você quer ir a fundo mesmo e quer saber aí quais os riscos que você tem. Então, o que eu aconselho? É você procurar saber de quem esse vendedor comprou esse terreno. Digamos que esse terreno ele tenha comprado de uma imobiliária, né, de uma loteadora. E essa loteadora, essa imobiliária, fez a transferência diretamente para o vendedor desse lote, né, que é a pessoa que está te vendendo esse lote. Então, existe um processo que você pode fazer que ir juntamente ao proprietário atual do lote até essa imobiliária e ver quais os custos que teria e se existe a condição de fazer a transferência diretamente para você que está comprando. E nessa transação vocês também já vão ver a condição dessa pessoa, né, ir até o cartório também assinar a escritura. Então você já vai deixar alinhado aí com esse vendedor que você já está fazendo essa transferência, que você já vai dar entrada na escritura e que logo em seguida vai precisar aí da assinatura dele. Um detalhe também, pessoal, é referente aos valores, né? Quando esse comprador, né, o primeiro e o atual comprador, ele comprou dessa loteadora, ou dessa imobiliária, digamos que o lote foi 50 mil reais. Então, existe aí um controle, que é a declaração, né, desse valor, que tem que bater com o que foi acordado. Então, digamos que você comprou com um valor maior, e nessa escritura vai vir um valor maior, então vai dar divergência. Então vocês têm que chegar num meio termo aí e ver como é que vai fazer. Se você vai declarar mais, vai pagar a diferença. Se você vai fazer se você vai declarar o valor que você comprou. Então assim, vai entrar um pouco aí de questão de impasse aí na hora dos valores. Então é bom você também procurar aí seu contador e analisar aí quais os riscos que tem e qual que é a melhor forma de fazer. Eu não vou entrar em detalhes aqui de declaração de imposto de renda, de valor, senão o vídeo fica longo e eu também estou aqui querendo levar esse vídeo bem simples para as pessoas mais leigas mesmo, ou para as pessoas que às vezes ali não têm essa informação. Então, esse aí é um jeito fácil de você conseguir comprar um lote de compra e venda e que tenha, né, um rastro aí positivo e que você ainda vai ter uma segurança, mesmo comprando no contrato de compra e venda. Existe também aquele contrato de compra e venda que já passou por fulano, beltrano, ciclano e já está longe, né? Se você tiver
todos os contratos, né, e conseguir chegar até o primeiro, né, que é o dono do atual mesmo, porque só é dono, né, vai lá no cartório e olha, quem é dono? É o primeiro que escriturou. Então, se você tiver, digamos, passado por 3 pessoas, né, só que você tem o contrato de compra e venda e você consegue chegar a ter esse primeiro, né, o titular. Se você conseguiu chegar até ele e ele te deu aí a segurança que ele vai assinar a escritura, também tudo bem. Só alinha a questão dos valores também para não dar divergência na hora de declarar o imposto. Então, essa também é uma condição que se você tiver o histórico e tiver a segurança da pessoa assinar, então você está resguardando aí de todos os problemas. Mas antes de tudo, pessoal, sempre que vocês forem fazer uma documentação, uma escritura, vocês devem puxar, né, a certidão aí, de teor, de ônus e ações. Isso você consegue no cartório de registro, né? Você tem que olhar, por exemplo, digamos que em Montes Claros, né, tem os 2 cartórios de registro. Um é responsável por um lado da cidade e o outro por outro lado. Então ele é dividido, e você tem que saber qual cartório que você vai procurar. E depois que você pegar essa certidão, você vai olhar se tem algum tipo de impedimento lá atrapalhando essa negociação. Digamos que existe um processo trabalhista, existe outro tipo de ação contra esse vendedor que é o titular, né? Então, se você às vezes comprar esse terreno com ação em andamento, pode ser que você venha a perder, né? Dependendo do tipo de ação, às vezes existe uma penhora nesse bem, então você tem que pedir aí um advogado ou um despachante para olhar como é que está o histórico do seu terreno, se não tem nenhum problema enquanto a isso. Então aí você vai se resguardar. Então, pessoal, agora nós vamos falar da diferença do contrato de compra e venda e da escritura. O contrato de compra e venda, como eu já disse, ele só tem mesmo aí as informações que você vai precisar referente ao lote, localização, dados do proprietário e tudo mais, até você conseguir as informações para você dar entrada na escritura. A escritura pública, ela é lavrada geralmente em cartório, né? E essa escritura, você tem que registrar, não é só a escritura, porque tem muita gente que fala, eu tenho escritura, mas a escritura não adianta nada se você não registrar, não criar um número de matrícula, né? Criar o número que é referente ao seu lote. Então, digamos que você tem um terreno de 180 metros, aí você vai lá e faz a escritura, que a escritura vem lá todos os dizeres confrontantes, vem rua, dados do vendedor, dados do comprador e tudo mais. Então, depois que está tudo ok, você confere, está com todos os impostos pagos, aí você vai pagar o registro, né? Tem um custo, né? E a partir daí você vai registrar. Aí registrou, aí o cartório vai te dar um número, né? Que vai vir na certidão. Aí lá vai ter qual livro que qual o número da matrícula, qual folha, tudo certinho. Então aí você é o proprietário, porque toda vez que alguém quiser saber sobre esse terreno, se for lá no cartório de registro de imóveis, vai estar lá a matrícula tal, do lote tal, quem é o proprietário é fulano de tal, aí vai estar seu nome lá. Esse aí que é o processo correto. Então a escritura ela só tem valor depois do registro. Inclusive muitos falam que você pode jogar a escritura fora depois que você registrou, que o que manda é a certidão com o número de matrícula, e lá sim vai estar todos os seus dados. Então essa é a forma mais correta, né, de você conseguir fazer aí a transferência do seu bem. E só aproveitando o assunto aqui, pessoal, esses financiamentos que a gente faz pela Caixa ou outros bancos, geralmente o contrato a escritura, né, que vocês pegam, ela é alienada ao banco, né? E ela também tem força de escritura para qualquer outro problema judicial, digamos assim. E o detalhe é que após a quitação do seu bem, né, do financiamento imobiliário, aí você pega uma carta de quitação junto ao banco que você financiou
e vai até o cartório que foi registrado seu imóvel. Aí você vai pedir a baixa e vai pegar a matrícula do seu imóvel e vai tirar a alienação referente ao financiamento. Aí o imóvel fica livre e desimpedido aí para você continuar, fazer outra venda ou alguma coisa do tipo. Então, essas informações que eu queria passar para vocês foram informações simples, né? Como eu disse lá no início, não entrei em detalhes aí, termos técnicos. Você pode pedir ajuda aí nessa parte dos valores, algum contador, o seu contador já de confiança, para alinhar aí essas questões dos valores e não dar divergência. Outro detalhe que eu já ia esquecendo, pessoal, muito importante. Aqui na minha cidade, por exemplo, existe um limite mínimo para você conseguir escriturar e registrar um lote. Digamos que você tem um terreno, um vista, né, que quer comprar, e esse terreno é 150 metros e ele não tem a escritura individual. Então, se você quiser comprar para fazer uma escritura individual, você não consegue, porque o município limita, né, a algumas regiões, digamos, em 180 metros. Então você vai chegar lá, vai registrar, vai falar, eu comprei um lote no bairro tal e eu quero registrar, fazer a escritura no meu nome. Aí ele vai falar que não é possível, porque a área mínima aí é 180 metros. Aí o que você pode fazer que vai ajudar, que vai te resguardar? Geralmente, quando o vendedor tem em mãos a escritura do terreno todo, ele pode colocar você com uma porcentagem, né? Digamos que você vai ser dono de 50%, né? Uma fração, você vai ser dono de 50% do terreno de 300 metros. Aí vocês dois vão ficar na escritura, né? E toda a negociação que for fazer de ambas as partes, os dois precisam assinar. Então essa seria uma outra forma de resguardar, mas não é uma coisa que eu indico, eu aconselho, é só mesmo no último caso, porque existe aí as partes envolvidas, né, que pode acabar virando uma burocracia muito grande, né? Então essa também era outra dica que não podia deixar de falar. Existem lotes que têm a escritura e são áreas menores, né? Geralmente são alguns loteamentos que conseguem nascer o loteamento e eles fazem o lote com frações diferentes, né? Atualmente eu tenho quase certeza que menos 180 eles não conseguem, mas os loteamentos antigos ainda têm, né? Tem escritura aí de 126 metros, de 125 metros, que era permitido, né? Mas agora é 180 metros, pelo menos aqui na nossa cidade é 180 metros. Eu não vou saber falar a questão de frente mínima, que se eu não me engano é 5 metros também. Então, eu sei que a área total do terreno tem que dar 180 metros. Essas informações, tomara que sejam importantes para vocês, que vocês façam, né, um bom proveito e que quem estiver negociando um lote preste atenção nesses detalhes e vá a fundo, pesquise mais aí no YouTube mesmo, procure também advogados. Eu estou aqui mesmo para sempre chamar a atenção, né? Às vezes eu não vou dar toda aquela informação perfeita, mas às vezes te ajuda a você despertar uma curiosidade, uma preocupação e ir mais a fundo. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.